Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o magnetismo, né? Os conceitos introdutórios em relação ao magnetismo, importantes para a gente conseguir sintetizar, chegar à conclusão do curso em relação ao eletromagnetismo, né? Tem essa separação didática, onde a gente estuda inicialmente, né? Campos elétricos, cargas elétricas em repouso, né? O que essas cargas originam, né? Força elétrica, eletrodinâmica, e por fim a gente estuda também o magnetismo inicialmente aqui, os conceitos iniciais em separado, e depois entender, né, a junção disso, né? Qual é a relação no que dá origem ao eletromagnetismo. Então vamos aqui a uma apresentação, a gente vai falar sobre isso, né? Esses conceitos iniciais aqui que nós temos aqui, então, alguns pontos interessantes, né, para a gente começar a falar sobre isso aqui. Nós temos os chamados ímãs naturais. O que seriam esses ímãs naturais? São minerais, né, com propriedades magnéticas. Então, desde mais aí de 2 milênios, né, aproximadamente, os humanos conseguiram encontrar materiais, né, que eram capazes de atrair pequenos fragmentos ali de material metálico, né, mais propriamente de ferro, e a partir daí se interessar por essas interações, né? E o primeiro que eu destaco aqui é a magnetita, né? Tem inclusive essa fórmula química, essa composição aí, como mostrado para a gente na apresentação, e ela foi descoberta na região, esses primeiros minerais foram descobertos, uma região que era conhecido como magnésia, né? E daí, a magnésia, onde hoje é a Turquia, para a gente poder se situar melhor aí, né? E esse então seria o primeiro registro que a gente tem desses materiais com propriedades magnéticas, certo? É um ímã natural, então ele tem essa propriedade, né, magnética de atrair pequenos pedacinhos ali de material metálico, né? E também eles interagem entre si. Se eu pego dois pedaços ali de magnetita, eles podem interagir se atraindo ou se repelindo, né, de acordo com o que a gente vai aprender aqui e entender ao longo dessa aula, tá? E é claro que para fins práticos, né, para fins de aplicações práticas, nós temos que considerar outros ímãs, né, que são os ímãs artificiais, como por exemplo esses que a gente vê em enfeite de geladeira, e outras aplicações muito mais evoluídas, vamos dizer assim, como nós temos em HDs, né, para a gravação e leitura de informação, né? Outros tipos de ímãs, esses no caso que eu estou me referindo aqui, seriam ímãs artificiais permanentes, né? Que nós vamos ver que temos também ímãs a partir de uma corrente elétrica fluindo através do material, a gente chama de eletroímãs, né? Essa seria uma outra vertente aqui que a gente vai estudar depois. Mas esses chamados ímãs permanentes, eles passaram a ser produzidos, né? Porque as aplicações eram, para a gente utilizar ali esses ímãs naturais, eles eram insuficientes do ponto de vista das aplicações, das necessidades que se tinha, né? Por exemplo, aqui só para a gente ficar em um, né? No caso desse primeiro aqui, ele é composto de alumínio, níquel e cobalto. Então, essa liga, né, com propriedades aí, magnéticas, e que ele pode, obviamente, a gente pode entender também como que isso é produzido, né? Como que quais são as condições para que se consiga magnetizar de forma permanente o material, e a gente vai ao longo do curso aí entendendo como essas coisas funcionam, certo? Nós temos também, do ponto de vista aqui microscópico, a gente pode entender que todos os materiais eles possuem domínios magnéticos, né? Eles possuem domínios magnéticos, e como esses domínios magnéticos interagem, ou como que eles se orientam, ou se não, se orientam ou não, né, na presença de um campo magnético externo, nos diz a respeito daquele material, se ele é um material que a gente chama de ferromagnético, né?
que ele interage mais fortemente com o campo magnético externo ou não, né? Agora, se ele interage mais fortemente com o campo magnético externo, essa orientação desses domínios, chamados aqui, para a gente interpretar, né, entender esses domínios magnéticos, ela pode ser uma orientação, né, um alinhamento ali com aquele campo magnético externo, permanente ou temporário, né? Se ele for permanente, claro que eu preciso de mais condições aqui para a gente poder falar sobre isso, mas se essa orientação, né, passar a ser permanente após a exposição de um campo magnético externo, aí nós temos um ímã permanente, né? Agora, se ela for uma magnetização ali apenas enquanto esse material está exposto a esse campo externo, aí eu tenho apenas uma magnetização temporária, né? Ele se comporta ali, ele interage ali com aquele campo magnético, mas retirado do campo, ele perde qualquer propriedade magnética ali para interagir com um outro material, certo? Então esse é um ponto aqui importante. Outro detalhe interessante da gente já conhecer também é que os ímãs, eles podem deixar de ser ímãs, né? Isso falando em ímãs, né, permanentes inicialmente aqui, né? Quais são essas condições? Tem duas aqui que a gente pode destacar. É que se eu tiver um choque mecânico muito intenso, né, em um ímã, ele pode levar digamos, a desorganização desses domínios magnéticos, né, voltar àquele estado inicial ali e, consequentemente, esse ímã deixar de ser ímã, ou seja, aquele material perder essa propriedade magnética, né? E outro fator aqui relevante é em relação à temperatura, né? Dependendo do que esse material é feito, ele tem um certo limite de temperatura ao qual, se esse limite for ultrapassado, ele perde essa propriedade magnética. Esse ponto é chamado de ponto de Curie, né? Que é em homenagem ao cientista Pierre Curie, que estudou essas relações entre temperatura e magnetização, ok? Então esse é um detalhe aqui já importante para a gente. E um outro que eu trago aqui, do ponto de vista também mais da matéria, né, mais fundamental, é um experimento que é mais aqui, digamos assim, entra aqui um pouquinho no mundo da quântica, né, mas só para a gente poder entender como isso que a gente estuda tem aplicações importantes. Esse é um experimento chamado de Stern-Gerlach, onde a intenção era verificar se o momento angular ele era ou não quantizado, né? E aí você tem aqui um feixe, né, de átomos de prata, né, que eles são aqui aquecidos nesse forno, e ao serem emitidos aqui, tem um seletor, né, que é chamado de colimador, para que ele tenha apenas, entre aqui com uma velocidade horizontal, apenas esses átomos ali, né, que entrassem aqui com uma velocidade horizontal, e nesse caso aqui perpendicular a um certo campo magnético, né, nessa região, existente nessa região. E aí o que se esperava do ponto de vista da física clássica, né? Que eles seriam desviados, mas de uma forma a varrer toda essa área aqui do anteparo, né? Agora, do ponto de vista, se eles são quantizados, ele deveria ser desviado de acordo com esse fator aqui, μz, né, que está colocado para a gente, e eu teria desvios, né, proporcionais aqui a esses valores de μz. Então eu teria vários pontos aqui, poderia ter vários pontos discretos onde esses átomos, né, iriam atingir o anteparo aqui sensível, né, algo que a gente pudesse perceber, né, registrar essa informação. Então, o que se observou quando foi feito o experimento é que eram atingidos em dois pontos específicos, né? Então esse feixe ele foi desviado, uma parte ali, digamos, para cima e a outra parte para baixo, né? Isso depois ficou mais bem explicado quando foi descoberto o spin do elétron, né? Que esse número aqui, esse μz, estaria então relacionado também com outra quantidade que seria o spin. E de acordo com esse spin para cima ou para baixo, eu teria também esse feixe desviado para cima ou para baixo, né? Nesse caso aqui, esse campo não era um campo uniforme, porque se fosse um campo uniforme, como estou falando de átomos, né, que tem quantidades iguais aqui de cargas, né, inicialmente, então eles não seriam desviados aqui se eu tivesse simplesmente um campo uniforme. Então, esse campo aqui nessa região, ou o desvio aqui seria praticamente imperceptível, né, dadas essas diferenças ali, mas
Nesse caso, é um campo não uniforme aqui nessa região. Mas já é interessante para a gente pensar em uma coisa, algo aqui mais avançado, de certa forma, né? Que é esse spin do elétron, né? Vale ressaltar que muitas vezes, na hora que vai se falar de spin, né, que é um momento angular intrínseco aí, não só dos elétrons, mas geralmente começa a se falar no caso do elétron, né? Alguns modelos colocam como se o elétron estivesse girando, né, com uma velocidade muito grande, né? Só que isso é algo conceitualmente errado a gente dizer, por quê? Porque a gente não tem como nem dizer qual que é a forma do elétron, quanto mais dizer que ele está girando, né? Então isso aqui isso é um modelo clássico para tentar explicar algo que é puramente quântico. Então é por isso que esse modelo falha nesse aspecto. E essas previsões levariam a velocidades do elétron ali girando em torno de um fictício eixo dele, né? Maiores que a velocidade da luz, então isso não faz sentido mesmo, né? Mas o modelo às vezes é utilizado para entender o que seria o spin, né? E nós podemos aqui evoluir um pouquinho mais, agora pegando aqui conceitos também mais palpáveis, mais simples aqui da gente entender, que é em relação a como que esses ímãs, né, se orientam, se interagem em relação a um campo magnético externo, né? E outra, né? Antes disso, né? Se eu tenho um ímã, esse ímã ele vai ter duas regiões, né? Que são de maior interação com outros ímãs ou também com pequenos fragmentos, como aqui nós temos ali pequenos pedacinhos, né? De ferro ali. E ao colocar aqui a animação na história, né? Esses fragmentos seriam atraídos para aquelas duas regiões ali que eu escolhi na figura, né? Não necessariamente são exatamente naqueles extremos, poderia ser em outros extremos, mas para onde isso acontece, essa região ela é chamada de polo, né? Então esse ímã ele tem dois polos, né? E como é que a gente vai nomear esses polos? A gente vai ver isso a partir de agora também. Se eu pegar uma barra imantada, né? Se eu pegar um ímã aí em forma de barra, como seria esse caso, e eu deixar ele suspenso aqui, livre para ele se mover, ele vai se orientar de alguma forma, né? Primeiro, por que ele vai se orientar de alguma forma? Esse é um primeiro ponto aqui interessante, né? E aí a gente já pode relacionar com o campo magnético terrestre. A Terra ela tem um campo magnético, ela se comporta como se fosse um grande ímã, vamos dizer assim, né? E essa barra aqui é imantada, né? Essa agulha imantada, no caso de uma bússola, se a gente fizer a referência, ela vai se orientar de acordo com esse campo magnético. Então esse lado aqui, né? Que aponta ali para aquela região que a gente chama de norte geográfico, né? Esse lado da agulha imantada, né? Dessa barra ali que apontou para aquela região seria o polo norte desse meu ímã, né? E o outro polo estaria ali para o lado da região sul geográfica, esse NG e SG aí falando de coordenadas geográficas, né? Então eu tenho o sul ali, né? O polo sul desse meu ímã, né? Apontando, né? Direcionado ali para aquela região que a gente chama de sul geográfico, certo? Mas por que isso acontece? Vai ficar mais claro nos próximos slides também, quando a gente falar um pouquinho mais do campo magnético da Terra. Então já sabemos que os ímãs apresentam esses polos, né, dois polos, e o polo norte, e a gente chama de polo norte e polo sul, né? Aqui para a gente dar uma olhada, né, uma agulha imantada, que seria o mesmo raciocínio, e isso é aplicado numa bússola, né? Por isso que a bússola ela é capaz de nos ajudar a nos orientarmos aí, de acordo com que ela tem uma agulha imantada e ela interage com o campo magnético da Terra, né? Outras propriedades aqui importantes é que se eu aproximar dois polos de mesmo nome, eles vão se repelir. Então, se ele estiver livre para se mover aqui, se eu aproximo dois polos norte, eles vão se repelir, e posso até, dependendo da intensidade, né, dessa interação, ali provocar aquele deslocamento que a gente teve na imagem. A mesma coisa se eu tiver dois polos sul, né, próximos ali um do outro. E o contrário acontece quando eu aproximo, né, polos de nomes diferentes, né? Polo norte e polo sul, né? Aqui tanto faz a ordem, né? Mas aí eu tenho a atração, eles podem até, né, se nada for feito para que não aconteça isso, eles entrarem em contato, se unirem ali naquela região entre os polos, certo? Então essa é uma propriedade, polos de nomes iguais
se repelem, enquanto polos de nomes diferentes se atraem, né? A gente pode até fazer o paralelo com cargas elétricas, mas não confundir, né? Quando eu falo em polo norte, aqui não vai falar que é o polo positivo, né? Polo negativo é o sul. Essa confusão é muito comum, mas não deve ser feita, né? Então, separar. Você pode fazer um paralelo, mas separar o que estou falando de propriedade aqui em relação aos ímãs. Outra propriedade extremamente interessante também é que se eu pegar um ímã, né, mesmo que eu venha aqui, ó, eu tenho um polo norte e sul ali, e eu quebro esse ímã exatamente no meio, né, se eu conseguisse fazer isso exatamente no meio, eu não vou conseguir separar os dois polos. Eu não vou ter um polo norte separado de um polo sul, né? Quando eu faço isso, esses aí do ponto de vista mais fundamental, né, da matéria mesmo, eles se reorganizam, né, de tal forma que eu tenho a matéria, né, ali relacionada ao momento magnético e tudo mais, aí de um ponto de vista mais fundamental, como eu disse, se reorganiza de tal forma que eu tenho dois novos ímãs. Então eu continuo tendo polo norte e sul, agora eu tenho dois ímãs menores, né? E se eu fizer isso, eu vou gerando novos ímãs e assim sucessivamente, né? Isso é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos, né? Então, quando eu quebro o ímã em duas partes, essas duas partes serão dois novos ímãs, cada um ali com seu polo norte e sul, certo? Então, essa também é uma propriedade bem interessante, importante da gente conhecer, né? Do ponto de vista aqui, ó, algo que a gente teve bem semelhante já, que a gente já viu também, vocês vão recordar, são aquelas linhas de indução, né? No caso aqui, linhas de campo magnético ou linhas de indução magnética, que do ponto de vista externo, né? Elas saem do polo norte e entram no polo sul. Só que aqui é diferente lá, fazendo paralelo com linhas de campo elétrico ou linhas de força. Nas linhas de força, você pode afirmar com certeza que elas saem da positiva, né, e entra ou chega na negativa. Aqui não, vocês vão entender por que no próximo slide, já vou ressaltar isso. Mas externamente, ou seja, esquecendo o que está acontecendo dentro do ímã, né, eu posso falar isso, né, saindo ali do norte e chegando no sul magnético, tá? E como é que é o campo, né? Aí é bem semelhante ao que a gente tinha antes, é que o vetor, né, que o campo magnético, né, ou vetor indução magnética também, a gente pode chamar assim, ele segue essa mesma orientação das linhas, aí semelhante ao que a gente tinha antes, né, no caso do campo elétrico, e ele é tangente à linha em um determinado ponto, e o sentido ali, né, é o mesmo adotado por essas agulhas imantadas, né, que a gente tem aqui colocadas no nosso slide, né? Ok? Olha, por que eu disse isso que é diferente no caso do campo? Porque essas linhas, ó, nesse slide fica mais claro, elas não se interrompem. Então, no interior elas são fechadas, né? Então, no interior ali do ímã, essas linhas, elas, logicamente, isso aqui é uma representação, né? É imaginário aqui pra gente, mas elas continuam ali, indicando que eu tenho um campo ali no interior do meu material também, né? Então, esse é um ponto interessante da gente pensar e diferenciar em relação às linhas de força. Mais um pouquinho aí dessas representações, né? As agulhas imantadas ali se organizando, se orientando de acordo com o campo. Veja que o lado norte da agulha imantada, ele está sendo orientado para o sul daquele meu ímã, né? E é o que esperado, né? Por quê? Porque são polos de nomes diferentes, então se atraem, né? E você pode pensar também o quê? Que o norte do ímã está repelindo o norte da agulha imantada e atraindo o sul, por isso que está orientado dessa maneira. Então é bem tranquilo a gente entender também como que se dá essa orientação do campo através dessas agulhinhas aí. E aí a gente chega no campo magnético da Terra, né? Então, como a gente já adianta aqui, até para falar um pouquinho desses polos, né, do Polo Norte, Polo Sul, a Terra ela tem um campo magnético, né? Esse campo magnético ele tem curiosidades e tem pontos aqui extremamente importantes, né? Tem aplicações aí do ponto de vista até da vida do planeta extremamente importantes. Nós vamos entender um pouquinho aqui como que esse campo magnético, né? Então, nós temos aqui o eixo, nós sabemos, né, que esse tem uma certa inclinação, mas aqui nós estamos olhando como essa referência, né? Então, nós temos aqui o norte
geográfico e o sul geográfico, né? Conforme a gente já conhece aí, já trabalhou em outros pontos da vida, né? E se eu pensar que a Terra é como se fosse um grande ímã, né? E que aquelas agulhas, né, elas são, por exemplo, a agulha imantada de uma bússola, né, ela aponta para o norte geográfico. Se aquela agulha imantada, com tudo que a gente viu aqui, o norte dela aponta para aquele lugar lá que eu chamo de norte geográfico, é porque lá eu tenho quem? Lá eu tenho o sul magnético, né? Lá eu tenho o sul magnético. Enquanto o outro lado, né, da agulha, que seria o sul magnético dela, da bússola, por exemplo, né, aponta para o sul geográfico, aqui próximo ali eu tenho o norte magnético, né? Eu tenho essa inversão em relação ao nome dos polos, né? E é isso mesmo. Então, se eu for desenhar aqui, ó, outra coisa importante é que existe um ângulo, né, uma inclinação em relação ao eixo magnético e o eixo geográfico. Eles não estão sobrepostos, né? Essa inclinação atualmente é em torno de 11 graus, só que isso está mudando, né? Esse campo, os estudos mostram, né, que esse campo magnético terrestre, ele já passou por inversões ao longo da vida do planeta, né? Os dados aí geológicos, né? As pesquisas, elas indicam que esse campo ele vai modificando, né? E vai perdendo intensidade até que, né, milhares de anos, né, à frente, ele passa por uma nova inversão, né, e aí a gente pode ter esses polos aí agora coincidindo norte e sul geográfico de acordo com o nome que nós damos, obviamente, mas aí atrapalharia um pouco essa questão da orientação, né? Mas se a gente for desenhar essas linhas de indução aí, como é que elas estariam, né? Saindo ali, olhando só externamente, né, do norte e entrando no sul. Obviamente magnético aqui pra gente, ok? E as bússolazinhas, né, indicando isso, ó, veja, por isso que a bússola, né, olha lá, esse laranja aqui na nossa representação é o norte, aquela representação, lógico, aqui essa bússola estaria alguém que está fora do planeta, né, mas traz para o planeta, né, na representação, aqui não tem escala, é só para a gente entender, né, mas esse lado norte aqui da agulha imantada, ele está apontando para essa região onde é o norte geográfico, que é justamente onde eu tenho próximo ali daquela região, né, com uma certa deflexão aqui, eu tenho o sul magnético e vice-versa, ok? Esse é um ponto também legal, interessante a gente perceber. E aqui a gente cai já em algo que é muito relevante em relação aos chamados cinturões de Van Allen, né? A própria existência do campo magnético da Terra, ela é para proteção do planeta de tempestades solares, né, que são partículas emitidas aí pelo Sol, né, prótons, elétrons, né, também os raios cósmicos, né, então partículas ionizadas que chega até aqui o nosso planeta, né? Se não fosse esse campo magnético, eles chegariam com uma violência sobre a atmosfera do planeta, né? Com uma energia muito grande. Então, as pesquisas, né? Tem até um pesquisador, um astrofísico brasileiro da FAPESP aí, que ele chegou a uma conclusão, avaliando uma outra estrela, né, semelhante ao Sol, só que mais jovem, como seria se tivesse um planeta igual à Terra ali à mesma distância, verificando o seguinte, que se não fosse a existência do campo magnético terrestre, provavelmente, né, muito provavelmente, esses ventos solares, essas tempestades solares, né, essas partículas que chegariam aqui com tanta energia, queriam varrer a atmosfera do planeta. Consequentemente, não teríamos vida na Terra. Seria impossível que houvesse vida na Terra, né? E aí, tem esses dois cinturões, né? Um mais próximo aqui, né, em torno aí de 2 a 5 mil quilômetros, e esse outro a 30, 40 mil quilômetros da superfície do planeta, né? Que são chamados cinturões de Van Allen, né? E eles são partículas carregadas, né, que ficaram aqui, digamos, aprisionadas aqui nessa região, né? Isso foi descoberto por Van Allen, por isso esse nome é dado, ao fazer medidas atmosféricas e tal. Então, o que acontece, né? Inclusive, a gente pode entender depois, mais adiante,
a formação das auroras boreais e austrais, justamente devido à nova incidência, ou uma maior incidência, né, dessas partículas que vêm aqui com o vento solar, com tempestades solares, né, chamadas também tempestades magnéticas, quando entram aqui interagindo com o campo magnético, e aí fazem com que escapem aqui partículas carregadas, né, desse cinturão e interajam com os átomos presentes na atmosfera. Daqui a pouco a gente pode até falar mais sobre isso também, né? E outro dado aqui interessante é que esse lado, né, essa parte aqui né, da chamada magnetosfera, que seria essas linhas mostradas aqui em relação ao campo magnético terrestre, né? Essa parte que estaria direcionada para o Sol, quando eu tenho a incidência aqui das tempestades solares, né, desse chamado vento solar, que são essas partículas chegando aqui através das erupções solares, né, atingindo aqui o nosso planeta, essa magnetosfera ela é comprimida, né, enquanto ela é alongada no lado posterior. Por isso que está colocado aqui para a gente. Tem uma próxima figura que vai ajudar a entender isso também, né? Aqui, lógico, uma arte, né? Obviamente, para a gente entender isso, mas essas partículas carregadas, né? Chegando aqui, o Sol emite não só a radiação eletromagnética, mas também essas partículas, comprimindo então essa magnetosfera, né? E nós temos aqui o que eu falei no outro slide, mais bem mostrado, e o outro lado aqui estaria mais alongado, atingindo distâncias aí 4, 5 vezes maiores em comparação com o lado que seria voltado para o Sol, ok? E quando nós temos essas tempestades aqui um pouco mais, digamos assim, intensas, isso pode atrapalhar, inclusive, telecomunicações, funcionamentos de alguns eletrônicos aí também, né? Eles podem ser afetados. Por exemplo, os GPS, você pode ter dificuldade de utilização quando essas interações, esses ventos solares, essas tempestades solares, né, elas estão mais intensas. Então, isso, inclusive, é relatado, chamado a atenção quando isso é um pouco acima do normal, vamos dizer assim, né? A gente pode entender, como eu disse, como se dá a formação das auroras, né? Nós vemos aí belas imagens, né? Muito bonitas essas auroras. No caso, quando acontece mais próxima da região do Polo Norte, né? São chamadas de auroras boreais, e quando é do Sul, Polo Sul, auroras austrais, né? Essa é a diferença. E como se dá essa formação? É justamente a interação de partículas carregadas, né? Que elas energizam e elas vão excitar os átomos presentes na atmosfera e fazem com que eles, ao voltarem para o estado fundamental, emitem luz. E é por isso que a gente vê. Então, quando eu tenho a excitação, aí, por exemplo, de nitrogênio, tem essa luz mais avermelhada, né? E no oxigênio é uma luz mais azul, esverdeada também, como a gente vai ver em outras imagens, né? E por que isso acontece mais próximo aos polos, né? Mais comum próximo aos polos? Justamente por causa do formato do campo magnético do planeta, né? Também esses cinturões, eles, como a gente viu nas imagens, né? Onde essas cargas estão inicialmente, digamos ali, aprisionadas, né? Eles estão mais próximos da atmosfera e do planeta como um todo, obviamente, nas regiões dos polos. É por isso que você vai conseguir observar essas auroras mais ao norte ou mais ao sul, né? Só consigo quando eu estou indo mais próximo dos polos, né? Não exatamente nos polos, mas mais ao norte, onde você vai conseguir, por exemplo, perceber. Tem inclusive pessoas que viajam, né, para países onde isso é possível observar, para caçar, vamos dizer assim, essas auroras, e deve ser algo muito legal de se ver ao vivo, vamos dizer assim, né? Muito interessante. Então, se dá dessa interação, então, dessas partículas carregadas, né? Que, inclusive, tem o seu movimento ali direcionado, né? Vamos dizer assim, por forças magnéticas. Vamos estudar como é que essas cargas, né? Elas interagem e como que quais são as trajetórias, né? De acordo com a velocidade em relação ao campo magnético. Elas sofrem força magnética e aí são desviadas. E eu posso ter, então, esse escape, né, ali dessas partículas e a excitação dos átomos presentes na atmosfera, que vão depois emitir luz ao voltarem para o seu estado fundamental, estado de menor energia, vamos dizer assim, né? Ok? Esse é um ponto também muito legal aqui de aplicações do magnetismo, né? Que a gente pode aproveitar, certo?
Para a gente finalizar, né, o campo magnético terrestre, ele não é o mesmo em todos os pontos, né? Ele não é homogêneo. Até deixei para vocês aí no Moodle, né, um artigo sobre isso, né? Inclusive essa imagem aqui tem lá também. Nós temos diferentes intensidades. A unidade aqui utilizada geralmente, né, uma das, né, possíveis é o Gauss, né? Onde esse Gauss ele equivale a 10 a menos 4 Tesla, né? Porque a Tesla acaba sendo uma unidade grande aqui. Então, eu vejo que nós temos aí um valor médio aí em 0,4 Tesla, ou desculpem, 0,4 Gauss, ou 4 vezes 10 a menos 5 Tesla, né? Que seria esse valor médio. E destaque para essa região aqui, inclusive que está atualmente sobre a América do Sul, né? Sobre o Brasil aqui, inclusive, que é uma região onde eu tenho uma anomalia magnética, né? Isso há alguns séculos estava sobre a África e está agora na nossa região aqui. Por que isso é interessante? Porque eu tenho índices menores, né, de campo magnético. Então a proteção magnética aqui do planeta nessa região ela é menor. Então nós podemos inclusive sofrer um pouco mais em relação a essas tempestades solares, ok? É um dado aí bem relevante, bem interessante da gente se atentar, né? Ok? Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E na próxima aula a gente continua, né, vendo um pouco mais sobre o campo magnético, inclusive como que cargas elétricas em movimento, né, se relaciona aqui com essa ideia de campo magnético. Então, até uma próxima aula.